Olá! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos romances mais impactantes e, olha, perturbadores já escritos. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Vamos juntos analisar a anatomia de uma ideia muito perigosa. A ideia de que uma pessoa pode simplesmente se colocar acima da moral e cometer um assassinato por um bem maior. Pensa só nessa pergunta. É com essa questão aterrorizante que o protagonista Raskolnikov se debate. É ela que dá o pontapé inicial para todo o conflito filosófico do livro. É a faísca que vai incendiar uma verdadeira tragédia. Bem, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai explorar a teoria por trás do crime, a execução brutal, a punição que acontece dentro da mente e até a vida do próprio autor que moldou a história. E no final, vamos entender por que esse livro, escrito há mais de 150 anos, ainda mexe tanto com a gente. Então, para começar, vamos fazer uma coisa essencial. Tentar entender a teoria, a ideia que precede o ato de violência. A ideia que convence um jovem estudante de que ele não só pode, como talvez deva cometer um assassinato. No coração de tudo está essa tal teoria do homem extraordinário. Imagina só, na Rússia daquela época, essa era uma ideia que estava circulando, sabe? Era radical, inspirada em figuras como Napoleão. A teoria basicamente diz que algumas pessoas, destinadas à grandeza, têm o direito de passar por cima das regras que valem para todo mundo. E aqui fica bem claro como essa divisão funcionaria. A humanidade, segundo a teoria, se parte em dois. De um lado, a imensa maioria, os comuns, que são o material. Do outro, uma pequena elite de extraordinários, que tem o direito de eliminar qualquer obstáculo, inclusive outras pessoas, para realizar seus grandes planos. E é aí que entra o nosso protagonista, Raskolnikov. Um cara vivendo na miséria, arrogante, que se convence de que matar uma velha agiota, que ele considera um verme, não é só um roubo, não. É um experimento filosófico para descobrir de uma vez por todas em qual dos dois grupos ele se encaixa. Certo, chega de teoria, vamos para a prática. É agora que o plano calculado bate de frente com o caos sangrento da realidade. Olha só o nível de detalhe. Raskolnikov prepara a arma, conta os passos, tudo é frio, metódico, deliberado. Ele está totalmente convencido de que a sua razão, a sua inteligência superior, vai conseguir dominar a brutalidade do que ele está prestes a fazer. Só que a realidade nunca segue o roteiro, não é? O plano perfeito dele desmorona quando a irmã inocente da agiota, Lisavieta, aparece do nada. Em pânico, Raskolnikov a mata também. E com esse segundo golpe, a lógica do seu crime superior vira pó. E é isso. De forma simples e brutal, o experimento falha. E para Dostoiévski, isso era inevitável. Qualquer teoria que seja puramente racional, que ignore o nosso lado espiritual, o nosso lado humano, está fadada a se despedaçar contra a realidade. Raskolnikov não era um Napoleão, era apenas um assassino. E agora a gente vai para a verdadeira consequência, porque o castigo de Raskolnikov não vem da lei, não vem da polícia, vem de dentro da própria mente dele. Imediatamente depois do crime, o corpo e a mente dele entram em colapso. É febre, é delírio, uma paranoia que não larga, pesadelos constantes com a cena do assassinato. Mas olha, o pior de tudo mesmo é o isolamento. E o ponto central do sofrimento dele não é nem tanto a culpa, sabe? É essa sensação insuportável de estar completamente sozinho. O ato que ele cometeu o arrancou de todos que ele ama, de toda a humanidade. É uma prisão mental da qual ele não consegue escapar. E para a gente entender de onde vem essa visão tão profunda, tão visceral sobre o sofrimento, a gente precisa olhar para a vida do próprio autor. O próprio Dostoiévski foi preso por causa das suas ideias e sentenciado à morte. Imagina a cena. Ele foi levado a um pelotão de fuzilamento e só no último segundo teve a pena trocada por anos de trabalho forçado na Sibéria. Essa experiência de quase morte, seguida por anos no exílio, deu a ele uma compreensão do sofrimento e do isolamento que ele depois colocou, de forma brilhante, em Raskolnikov. Ok, voltando ao Raskolnikov. Em meio a todo esse tormento, ele se vê numa encruzilhada. E essa encruzilhada é representada por duas pessoas que oferecem a ele visões de mundo completamente opostas. De um lado, a gente tem a Sônia, uma jovem que se prostitui para sustentar a família, mas que tem uma fé inabalável. Ela representa o sacrifício, a conexão. Do outro lado, Svidrigailov. Esse sim é o super-homem na prática. Um cara que vive sem moral nenhuma e só busca o próprio prazer. E o que ele encontra no final? O vazio e a autodestruição.
E essa fala dele é devastadora. Para Dostoiévski, a ideia de ir para a América era um símbolo de uma liberdade total, sem limites, sem espiritualidade, uma espécie de suicídio espiritual. Svidrigailov viveu essa liberdade ao máximo, e no final não sobrou nada para ele a não ser a morte. No fim das contas, a dor do isolamento é muito mais forte que o orgulho dele. Então, Raskolnikov escolhe o caminho da Sônia. Ele confessa. Mas atenção, não é por remorso pelo que fez, mas porque ele simplesmente não aguenta mais estar sozinho. É a única chance que ele tem de se reconectar com a humanidade. E para a gente fechar, vamos entender por que este romance não é só uma obra-prima da literatura. É quase uma profecia assustadora. Guarde esse número, 50. O livro foi escrito apenas 50 anos antes da Revolução Russa. E nesse período, a mesma justificativa ideológica, a de que um fim nobre justifica meios terríveis, seria usada para o assassinato em massa. É exatamente por isso que Dostoiévski é chamado de profeta. Ele olhou para dentro da mente de um único estudante e viu ali o potencial de destruição que ideologias perigosas poderiam causar em uma nação inteira. Ele, de certa forma, previu os horrores que o século XX traria. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem incômoda. Será que as ideias que atormentaram Raskolnikov realmente desapareceram? Será que elas ficaram para trás no século XIX? E a gente termina com esse pensamento que, sinceramente, dá até um arrepio. O romance sugere que o potencial para a gente justificar o mal em nome de uma grande ideia ainda existe, dentro de nós talvez, só esperando a oportunidade certa. Uma lição atemporal sobre o perigo que é se colocar acima da humanidade.